Agora, finalmente, nós vamos acessar, consumir uma API externa, que é aquela API que nós já combinamos, que é do dummy.json, ok? Para ficar mais fácil, vamos começar consumindo este endpoint aqui, ó, esta API aqui, ó, onde a gente passa o produto, o ID do produto para products, e aí ele vai retornar um produto para a gente. Mas lembra como é que a gente recebe isso? A gente recebe assim, olha, num JSON. Bom, o primeiro passo que a gente precisa tomar é pegar esse JSON e converter ele numa classe C#. Ou seja, do lado de cá do C#, eu preciso ter um espelho, um reflexo que vai absorver a informação que vem em JSON. Eu preciso converter esse JSON aqui para uma classe C# e aí sim começar a trabalhar com essa classe C# dentro do meu código. Bom, mas como fazer isso? É simples. Basta a gente vir aqui no nosso projeto e criar uma classe nova chamada produto. Que é o produto, né, que a gente está aqui usando. Pode ser product, se quiser colocar em inglês, tanto faz. Aqui a gente vai colocar dentro, essa classe dentro do projeto Shared. Por quê? Porque ela vai ser enxergada tanto pelo meu server quanto pelo meu client. Para efeitos de server, essa classe em particular não faz muita diferença, porque a nossa API está fora do nosso projeto. Mas quando a gente tiver APIs aqui dentro do nosso projeto, vai ser enxergado tanto pela nossa API quanto pelo nosso client. Então, por padrão, por boa prática, a gente vai colocar aqui dentro. Então, a gente pode criar aqui uma nova classe chamada produto. E aí, ela tem que ser public, para poder ser enxergada, né, de fora. E aí, eu tenho que olhar lá o JSON. Perdão. Eu tenho que olhar lá o JSON e criar um ID, um title, com os tipos corretos que estão aqui colocados. Dá um trabalhinho, mas não tem jeito, tem que fazer. Existem alguns sites onde você pode copiar isso daqui e colar lá e ele já gera a classe C# para evitar esse trabalho manual nosso. Vamos fazer isso? Então eu vou copiar isso daqui e vou aqui num desses sites, tem vários, tá? Eu já até coloquei aqui antes para testar. Então você copia aqui, né? Vamos deletar os dois lá só para você ver como é que acontece. Você cola aqui o JSON e pede para converter. E ele vai fazer a conversão para a gente, ou seja, transformou isso daqui nisso daqui. Ele olhou para cá, ID, ele criou aqui um ID. Ele olhou para cá que o tipo é um inteiro, ele botou que é inteiro aqui. Como ele viu que aqui está entre aspas, o description ele botou como string, o title ele botou como string. Então, ele foi percebendo, por exemplo, aqui, como o desconto tem ponto, tem casa decimal, ele já colocou aqui, olha, com double. Então, ele faz tudo isso para você. Mas se você quiser, também pode ir olhando e você mesmo fazendo essas inferências e escrevendo lá a sua classe. Eu vou aproveitar isso daqui e vou levar lá para o nosso projeto. Então, para não ter que escrever tudo aqui dentro, bom, ele já fez isso para mim, eu vou agradecer e utilizar. Só tem o seguinte, aqui dentro do C#, as classes, elas têm por padrão que as propriedades e métodos iniciem sempre por maiúsculo e não minúsculo. Se você colocar isso aqui e deixar em minúsculo, vai funcionar? Vai, mas fica fora do padrão, ok? Aí é uma decisão tua. Eu particularmente prefiro ir para o padrão. Então, vou colocar tudo aqui em maiúsculo. Pronto, tô todo dentro do padrão aqui de uma classe C#. Não se incomode com esses verdinhos que ficam aqui embaixo, tá? Porque não são vermelhinhos, não são erros, são recomendações, tá? Porque a partir do C# 6 passou a existir um tratamento mais especial, mais específico para nullable. E aí, tudo que for nullable, tudo que for anulável, como as strings, por exemplo, se um ID é int, ele não tem uma propriedade de cara por padrão, ele não é nullable, ele até pode ser transformado em. E para isso a gente coloca uma interrogaçãozinha aqui, ó. Pronto, ele aceita nulo agora. Por padrão ele aceita, começa valendo 0. Já a string, ela precisa que a gente coloque isso aqui para sumir o verdinho, tá? Mas não é obrigatório para os efeitos dos nossos testes aqui, vamos deixar assim no padrão mesmo, ok? Então, vou gravar, eu já tenho a minha classe criada aqui. Ora, se eu já tenho a classe criada, agora me falta fazer
o consumo do JSON que vai vir aqui do nosso produto barra o ID do produto. Então vamos lá para o nosso código, vamos começar. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no main layout, deixa eu pegar aqui a nossa aplicação, tá vendo? Tá listar produtos e pesquisar produtos. Eu vou aqui no main layout, vou criar uma nova opção de menu. Deixa eu desligar isso daqui, só para ficar bem visível. E vou criar uma propriedade chamada produto, propriedade não, perdão, uma opção de menu chamada produto ID. Que a gente vai permitir pesquisar por produto ID. E aí eu vou colocar aqui como referência, eu vou criar um componente chamado produto. Vou criar um componente chamado produto por ID e vou criar uma rota para esse componente chamado produto por ID. Então vamos lá. Vamos aqui no nosso pages. E criar também a rota. Ótimo. Então eu já tenho aqui uma rota que vai nos levar para um componente que vai fazer a pesquisa, que vai consumir aquele JSON daquele jeito lá que a gente viu, né? Passando products barra um ID. Então vamos ver, só para a gente deixar aqui registrado, que a gente quer consumir isso daqui, olha. E aqui vai entrar o ID do produto, tá? É isso que a gente quer fazer. Bom, então para isso, vamos fazer, né? Vamos criar aqui uma paginazinha que pede esse ID e a gente pesquisa esse ID lá. E aqui a gente pode pedir um ID aqui, simplesmente, não vamos caprichar muito no visual, não. Ok, então vamos ver como é que está ficando a nossa aplicação. Primeiro passo é que ele já criou aqui, eu dei um Alt F10, né, que faz o Hot Reload, e aqui eu posso clicar em Produto ID, pronto, já está aqui pedindo, ó, informe um ID do produto. Eu vou formar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Bom, esse ID vai estar aqui dentro de produto, ok? Ótimo. Então, agora a gente precisa de uma função que vá fazer a carga, que vá lá consumir a API. Então, vou criar aqui um botão para fazer isso. Ele está apresentando aqui como vermelhinho porque não existe essa função, esse método aqui do nosso projeto. Vamos colocar ele aqui. Vou deixar a API guardada aqui em cima, só para a gente ter de referência. Bom, a gente agora já tem o consumir API, só que ele está dizendo aqui que tá com erro porque não tem o retorno, não definiu o retorno aqui, que geralmente a gente colocaria void. Geralmente, tá? Mas a gente não vai colocar void nesse daqui. Por quê? Porque a gente vai usar aqui, e isso é muito importante agora, muita atenção nesse momento, a gente vai usar uma funcionalidade, né, um componente, uma classe do .NET que ela é do tipo assíncrono. Lá no meu livro eu falo sobre a diferença de métodos síncronos e assíncronos. Você pode pesquisar lá no meu livro, você pode pesquisar no Google, mas é importante entender a diferença entre síncrono e assíncrono. A gente aqui vai fazer o consumo de um método assíncrono que o próprio .NET dá para gente. Então, por isso, eu vou ter que dizer que esse método aqui é do tipo async. E async void não é legal, não funciona bem, tá? Ele vai até deixar, vou colocar aqui, mas vai ficar dando erro, que, em suma, aqui está dizendo que não tem nenhum método do tipo assíncrono sendo consumido. Mas o correto no método assíncrono é que ele retorne um tipo task. Pronto, é isso daí. Não precisa se preocupar de entender profundamente o que é o task. Mas métodos async tem que retornar um task, um tipo task, um tipo tarefa, tá?
Depois pesquisa um pouquinho mais sobre isso para entender melhor, mas não vai ser necessário aqui para o nosso exemplo você ter um entendimento profundo disso não, tá bom? Muito bem. Então, a gente aqui tem um método e ele está dizendo só que normal, tá? Já que eu botei que ele é assíncrono, e cadê o assíncrono sendo usado aqui embaixo? Não tem. Então, agora, segundo ponto de atenção. Quando a gente coloca uma aplicação Blazor para rodar, ela carrega já automaticamente uma série de classes que ficam lá em memória para a gente usar. A gente pode ir lá na memória, agarrar uma classe dessa e baixar, trazer para dentro do nosso código. Puxar a classe para o nosso código. A gente chama isso de injeção de dependência. Tá? Porque é como se você pegasse uma classe que já está em memória lá, flutuando no computador, né, quando está rodando a nossa aplicação, e você pegasse ela e injetasse dentro do seu código. Então, a gente vai fazer isso utilizando a diretiva inject do Blazor. E você vai escolher aqui o nome da classe. Existem algumas classes que já ficam carregadas em memória. Uma dessas classes que, por padrão, ficam carregadas em memória é a HTTP Client. Essa daqui, ó. Você vai escrever e já vai completar, ó lá. HTTP Client. Tem outras, tem um montão aqui que você pode usar, mas a gente vai usar esta. Esta classe aqui, que já está em memória, ela permite a gente fazer comunicação via HTTP com servidores HTTP. Então, ele te dá as funcionalidades de um cliente HTTP dentro da sua aplicação Blazor. E é o que a gente quer. A gente quer ser cliente de um servidor que tem o quê? APIs, endpoint. Então, eu, como cliente, quero ir lá e consumir o meu servidor. Para isso, a gente precisa usar métodos que estão dentro da classe HTTP Client. Quando a gente injeta uma classe, a gente precisa definir uma variável de referência para essa classe. É como se a gente estivesse instanciando essa classe nessa tela, né? nesse componente. Como tivesse, não. A gente está instanciando. Então, eu vou botar aqui como variável. Eu tenho o hábito, tá? De toda vez que eu faço uma injeção de uma classe, a classe sempre vai estar com maiúsculo aqui. E eu sempre boto minúsculo aqui com o mesmo nome para eu não esquecer e lembrar sempre do que eu estou fazendo. Tá bom? Então, recapitulando, essa classe já está em memória quando eu rodo uma aplicação Blazor. Isso é padrão, você não precisa fazer nada para isso. E aí eu posso injetar, puxar ela lá da memória para dentro do meu componente e começar a usar aqui no meu componente. E eu estou instanciando essa classe dentro dessa variável aqui. E aí o resto você já sabe, é uma classe que tem métodos e propriedades. Então, ou seja, eu posso vir aqui e acessar propriedades do meu HTTP Client aqui, ó. Tem vários métodos e várias propriedades. Note que eu estou usando a referência da instância, ou seja, a variável onde foi instanciada a classe. E não estou usando o HTTP Client. Se você tentar usar a própria classe, mesmo o nome da classe, aqui você não vai nem ter os métodos disponíveis, porque realmente ele não é uma classe estática que você pode seguir usando assim. Você tem que instanciar. E aí já está instanciada aqui. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre classes no C#, lá no meu livro eu falo sobre isso, faço uma boa introdução ao assunto e tem vários sites aí na internet também explicando em detalhes, tá? Então, eu vou agora usar o meu HTTP Client para poder acessar aquele servidor lá, ó, esse carinha aqui. E o que a gente pode usar para fazer isso?